meu povo! Gazeta Esportiva tá chegando com tudo na sua telinha pra já te deixar naquele clima de final de semana que é uma beleza. Não tem esquenta melhor, fala a verdade. E pra me acompanhar nessa sexta-feira com muita emoção, porque a gente chegou aqui correndo e tudo mais, estou aqui esses dois queridos, essa dupla maravilhosa, Alex Miller e Marcelo Baceggio. E aí, meninos, tudo bom? Tudo bom, Marina? Tudo jóia? Fim de semana chegando, hein? Paulistão pegando fogo já. Tanta coisa pra gente Mercado falar, da gente. bola. A gente vai falar da estreia do Santos no Campeonato Paulista com vitória, aí sim, assim como o Corinthians, que enfrentou, além de tudo, a chuva de Bragança Paulista para virar sobre o Red Bull Bragantino. Tem ainda a Copinha, mais polêmicas envolvendo a Leila Pereira e o Dudu, Endrick brilhando lá no Real Madrid e as decorações bombásticas do Neymar no podcast do Romário. Segura aí que logo logo você vai acompanhar tudo isso e muito mais, mas antes, dicas. Já voltamos por aqui, pessoal, e daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês aí de casa como é que foram as vitórias de Santos e Corinthians na estreia do Paulistão ontem à noite. Mas já quero adiantar aqui o assunto da nossa enquete. Qual clube grande estreou melhor no Campeonato Paulista? Corinthians, Palmeiras ou Santos? Para participar da enquete é só você entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar a sua opinião também nas redes sociais e tudo mais. Lembrando que São Paulo ainda não estreou porque está nos Estados Unidos. Vocês da bancada, qual dos três aí estreou melhor no Paulistão, Alex? Em termos de qualidade de futebol apresentado, o Palmeiras. Eu não esperava que fosse fluir tão bem o futebol com um time misto e no primeiro jogo do ano. Agora, a gente tem que levar em conta a fragilidade também do time da Portuguesa. Então, em relação à dificuldade que cada um enfrentou, já que os três venceram, acho que o Corinthians estreou um pouco melhor, porque pegou o Bragantino, que também é da Série A, e fora de casa. O Santos, igualmente, enfrentou uma equipe da Série A, só que dentro de casa. Então, pelo grau de dificuldade das situações, o Corinthians estreou um pouquinho melhor na teoria, né? Agora, o futebol que mais me agradou nesse começo foi o do Palmeiras. Muito bom. E você, Baceggio? Não, concordo com tudo que o Alex disse. Eu acho que o Palmeiras mostrou um melhor futebol, mas considerando o nível de dificuldade do adversário, eu voto no Corinthians. Pelo fato de ser o Red Bull Bragantino, é verdade, é um time que não fez uma grande Série A no ano passado, lutou contra o rebaixamento, mas ainda assim costuma oferecer dificuldades aos grandes rivais do estado quando joga, principalmente em Bragança Paulista, o que foi o caso. Mas o Corinthians, mesmo com algumas dificuldades no começo, conseguiu construir a vitória, mesmo também jogando com um time alternativo, então eu fico com o Corinthians. Muito bom, lembrando, uma vitória de virada, né, do Corinthians lá em Bragança Paulista. Mas antes da gente ver esse jogo, vamos ver como foi a estreia da equipe do Pedro Caixinha no Paulistão? Pode rodar. Dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky. Bom então pro Santos, cujo novo treinador atende pelo nome de Pedro Caixinha, exatamente. O Peixe recebeu o Mirassol, mas quase que o Gabriel Brazão foi surpreendido pelo Yuri Castilho com o gol que o Pelé não fez. Quase lá, quase cá, porque o Muralha também não foi pego de surpresa não por esse leve desvio de costas do Lucas Braga. A noite parecia mesmo dos goleiros. Dá uma olhada nessa defesa impressionante do Gabriel Brazão, depois de um cruzamento não menos impressionante do Zeca na cabeça do Yuri Castilho. E essa defesa então, cara a cara com o Chico Kim. Só que, para surpresa de um total de nenhum torcedor santista, os 2 gols do Santos no jogo foram marcados pelo melhor jogador do time no ano passado. Primeiro passe preciso do Soteldo e gol do Guilherme, 1-0. Depois, cobrando uma falta simplesmente perfeita, o próprio Guilherme fez mais um, 2-0. Já no finalzinho, o JP Sherman derrubou o Cleison dentro da área. Pênalti que o Yuri Castilho bateu para diminuir o placar. 2-1 e fim de papo. O primeiro tempo que a equipa fez foi claramente aquilo que é a imagem que nós queremos que este Santos represente. Mas também não há agressividade sem risco. E daí, em algumas situações menos coordenadas, a equipa acaba por ficar um pouco exposta. Vai acontecer mais vezes. Temos que continuar a trabalhar nessa orientação. Na próxima rodada do Campeonato Paulista, o Santos visita a Ponte Preta e, na sequência, o Peixe tem o Palmeiras no primeiro clássico do Santos na temporada de 2025.
eu nunca vou conseguir pensar, por mais importante que vocês entendam que seja um jogo grande, como é obviamente o do Palmeiras, se eu tiver jogos antes, o mais importante para nós é sempre o próximo. Sempre o próximo e o que segue. Apesar de eles deram uma palhinha já, né? Dessa estreia do Santos e de Pedro Caixinha no Campeonato Paulista, agora comandando o Santos. O Caixinha falou na coletiva, e eu concordo, o tipo de jogo que o Santos deve propor esse ano já é bem diferente do Carille no ano passado. Vai buscar realmente ser um time mais ofensivo, vai buscar agredir mais o adversário. O primeiro tempo ontem mostrou muito bem isso. Isso passa diretamente pelo Soteldo, que eu particularmente sou fã, gosto muito do futebol dele. Inclusive o primeiro gol sai aí, ó, da assistência dele, viu muito bem a entrada do Guilherme para fazer o primeiro gol. E no segundo tempo deu uma caída, não normal, foi, né? É normal. Também, né? Então a boa notícia para o santista é essa forma como o torcedor do Santos mais gosta de ver o time jogar, que é buscando mais o ataque, o famoso DNA do Santos, né? E o resultado. O Mirassol não merecia perder. Eu acho que o resultado mais justo teria sido o empate. Tanto é que o Gabriel Brazão foi um dos melhores em campo ontem, se não foi o melhor. Eu acho que ele foi melhor, até tudo bem que o Guilherme fez os 2 gols, sim, mas se não fosse ele, Brazão, o Mirassol teria feito mais gols, né? Sim. Então, o bom resultado para estrear é legal, dá uma confiança, uma tranquilidade para trabalhar, para desenvolver, e o estilo de jogo, que é bem esse estilo que o Caixinha quer implementar. Acho que com isso aí o Santos pode começar a procurar fazer uma boa temporada. É muito importante para o Santos essas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, para o time que passou por algumas mudanças e também teve de lidar com a chegada de um novo treinador, ganhar confiança. É mais importante do que o desempenho, e é difícil a gente cobrar desempenho depois de uma pré-temporada tão curta, mas mais importante do que o desempenho são os resultados, principalmente para o Santos. E o Santos vencendo, muito embora tenha tido dificuldades contra o Mirassol, vai chegar para o clássico contra o Palmeiras muito mais conciso, mais sólido enquanto equipe. Eu gosto muito do trabalho do Pedro Caixinha, ele teve dificuldades também nessa reta final da passagem dele pelo Red Bull Bragantino, mas a gente viu que o Red Bull Bragantino seguiu apresentando problemas mesmo sem o Pedro Caixinha, quase foi rebaixado, e quando ele estava no Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino também teve grandes momentos. Então é isso que a gente espera do Caixinha no Santos, que o Caixinha possa resgatar esse DNA que o Alex Miller comentou e que eu acho fundamental, porque é difícil a gente ver o Santos jogando defensivamente, jogando para ganhar de 1-0, a gente não está acostumado com isso. Então as perspectivas do Santos são boas. Vamos ver o que vai ser apresentado nas próximas rodadas contra adversários mais fortes, principalmente contra o Palmeiras, que a gente sabe que costuma dificultar bastante para o Peixe. Rapidamente, foi pênalti em cima do Reinaldo, sim ou não? Não, para mim não foi. O Sherman, ele não vê o Reinaldo chegando e ele faz um movimento natural de tentar chutar a bola e afastar. Ele toca primeiro na bola. Então, a partir do momento que ele não vê o Reinaldo e toca primeiro na bola, o que vem depois é uma consequência. Não é que ele foi imprudente ao deixar a sola, ele manteve a sola ali para encostar no Reinaldo. Ele não viu o Reinaldo. Por essa câmera a gente tem até um pouco mais de dificuldade de ver os detalhes do lance, mas para quem viu o lance em outros ângulos, o Sherman toca a bola e estava de costas. Ele não viu o Reinaldo, ele não percebeu o Reinaldo. Então, teria que ter um fator a mais para que esse pênalti pudesse ser marcado. Então, para mim, acertou a arbitragem. Aliás, foi muito bem o Flávio Rodrigues de Souza ontem. Concordo. Não há nenhuma intenção do Sherman atingir o Reinaldo, ele nem vê o Reinaldo chegando, é um movimento natural de afastar a bola. É óbvio, depois que ele toca na bola, acontece o contato, algo natural do jogo, mas eu acho que o árbitro agiu muito corretamente em não marcar o pênalti. E já que a gente está falando de Santos, o atacante Neymar fez revelações importantes sobre o futuro dele em entrevista ao ídolo Romário. Vamos ver o que o Neymar falou sobre a chance de atuar em Santos e Flamengo. Tem o país inteiro mandando mensagem, teus amigos, que são até do time rival, falando se você vem pra cá. Começou a me dar um negocinho, porque realmente eu quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Depois que começou essas notícias, eu falei, nossa... Cara, o Ronaldo teve quando ele veio pro Brasil, teve aquela possibilidade dele vir pro Flamengo, acabou indo pro Corinthians. Ele treinando no Flamengo. Treinou, mas ele acabou jogando mesmo no Corinthians, né?
e não se arrependeu, acredito eu. Essa possibilidade de você vir para o Flamengo ou para o Santos, se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí. Tipo é difícil. É difícil. São dois times, sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Eu li algumas matérias que saíram dizendo que seu pai, seu pai, o grupo de vocês, teriam interesse de comprar o Santos, inclusive saiu um valor aí de 1 bi, 1.200, isso é verdade? Pode ser? Eu não participei dessa conversa, né? Mas meu pai tá enrolado nessas coisas aí, ele gosta de fazer algo diferente, né? Mas no caso, se isso acontecer, não tem como você... Eu perguntei pra ele falou, não tem nada a ver, a gente conversa com o Marcelo e tal, porque o Marcelo é amigo dele e tudo mais, Marcelo Teixeira, mas zero falou desse assunto. Mas se rolar essa possibilidade de uma compra do Santos, com certeza você viria pro Santos. Com certeza. Com certeza, se rolar essa compra, porque eu sei que meu pai vai fazer as coisas tudo certo. Sei que não vai dar vacilo, então ele vai conseguir administrar de uma forma que o Santos mereça estar onde sempre, né, que é no topo. Em outro trecho dessa entrevista muito legal, inclusive com agradecimento aqui para o Romário TV, que cedeu para a gente esse material, o Neymar também comentou sobre o cotidiano dele ao lado do Mbappé, lá na época do Paris Saint-Germain, na tela. E uma curiosidade, todo o Mbappé é chato pra mesmo? Cara... Chato! Não. Eu vou te falar que tenho meus negócios com ele, né? A gente teve uma briguinha aí, mas foi um menino que no começo, quando chegou, foi fundamental. Eu chamava ele de Golden Boy, né? Então eu sempre brincava com ele, falava que ele ia ser um dos melhores, sempre ajudava, sempre conversava com ele, era um menino que ia na minha casa, a gente saía pra jantar junto, a gente teve bons anos de parceria, assim. Só que depois, quando veio o Messi, eu acho que ele ficou um pouco enciumado, né? Não queria me dividir com ninguém. E aí começou as E o que tu acha brigas, as mudanças de comportamento. O que deu errado no PSG, na tua opinião? Ego. Acho que o ego é bom, né? Você se achar o melhor, isso é bom. Só que você tem que saber que você não joga sozinho, né? Então você tem que ter um outro cara do lado. Não é porque você fala assim, mano, o cara sou eu, tudo bem, mas quem é que vai te dar a bola? Você tem que ter gente boa pra te dar a bola. E, porra, eu acho que o ego do nosso time ali foi o que Esse ego, você tá me dizendo, era coisa individual ou era generalizado? Não, quase todo mundo, acho. Acho que quase todo mundo. E vocês querem começar falando sobre o quê? Sobre Mbappé, sobre Santos, Flamengo? Sobre o Mbappé, é uma coisa que todo mundo já sabia, mas o Neymar acho que não tinha ainda externado dessa forma, né? Dado detalhes, o ego, que outros jogadores também faziam parte desse tipo de ciúminho de um com o outro ali, todo mundo querendo aparecer mais, fazer mais sucesso. E aí quando acontece isso num time de futebol que necessita de um conjunto, de uma parceria, aí é a receita do fracasso e não do sucesso. Por isso que o PSG foi horrível, né? Mesmo com grandes jogadores. Em relação ao Santos, eu fico só imaginando, né? Já pensou o Neymar compra o Santos, ou o pai, né? Mas é a mesma coisa. E o Neymar vai jogar, quer dizer, tô jogando no meu time, cheguei, dá licença, eu faço as regras agora, eu sou o dono, né? Então seria uma coisa curiosa, né? Ver um dono do time jogar no time. Como é que o técnico bota o Neymar na reserva? E o técnico vai fazer tudo que agradar o Neymar, nem necessariamente com ele, né? Porque é óbvio que ele iria jogar. Mas as ideias de jogo, de time, estrutura dentro do clube, regras de treino, tudo isso aí tem que pedir a bênção para o Neymar, né? Tem que pedir a bênção para o Neymar. Então, seria curioso. E é uma coisa que pode acontecer. Dinheiro, né? Nessa vida, para uns, a rodo, para outros sobra. É mais difícil. Mas para quem tem, pode ter esse objetivo de comprar o time que o revelou, quem sabe? É bacana porque, assim, ao meu ver, seria algo sem precedentes, né? Qual grande estrela do futebol mundial teve a oportunidade de atuar no clube
que é proprietário. Não tô lembrado de nenhum caso. Dizem que o Cristiano Ronaldo agora pode renovar e ficar com 5% do clube dele lá na Arábia. Ele continuaria jogando sendo dono de 5%, mas nós estamos falando de uma compra total. Majoritária. Né? O Neymar né? seria o dono do Santos. Seria sem dúvida algo bem bacana de se acompanhar. Dependendo de como for os moldes da negociação, o Neymar poderia até mesmo abater o valor da SAF atuando pelo Santos. Olha, dá um descontinho, eu jogo para vocês aí por 2, 3 anos e depois a gente efetua a compra. Enfim, tem muitos modelos de negócio para serem feitos em relação a Neymar e Santos, mas de fato seria muito bacana ver o Neymar voltando para casa depois de uma carreira que a gente tem noção de que poderia ser maior do que foi. Mas, sem dúvida nenhuma, a carreira do Neymar é uma carreira espetacular e vai ser difícil de alcançar o menino. E só um detalhezinho para fechar, eu assisti a essa entrevista completa na TV Romário e num outro momento ele fala sobre seleção brasileira. Ele fala que a próxima Copa do Mundo ele vai se dedicar, vai entregar a vida dele para jogar essa Copa do Mundo e tentar ganhar. Ele até tem consciência de que não é a melhor geração, mas ele individualmente ele falou que tem jogadores que podem formar um bom time, um bom conjunto. Estamos torcendo por isso, Tomara, né? Vamos falar de Corinthians agora então, porque o Timão estreou no Paulistão ontem à noite lá em Bragança Paulista e apesar do susto ali no início, os reservas do Coringão conseguiram dar a volta por cima. Que notícia boa para Fiel, hein? Quem acompanhou tudo de pertinho debaixo de muita chuva foi ele, claro, Thiago Salazar. O Red Bull Bragantino nem parecia que estava de férias. No Nabizão, debaixo de muita chuva, o Massa Bruta começou a partida a 1000 por hora. E demorou só 8 minutos para abrir o placar. Lucas Evangelista se posicionou entre João Pedro e Hugo e testou pro gol. Antes de continuar, vamos voltar um pouquinho, dar uma olhada no elenco do Timão que apareceu no aquecimento. Hugo Souza, Gustavo Henrique, Félix Torres, Matheus Bidu, Bidon, Garro e Memphis Depay. Essa turma aí nem foi pra Bragança, por isso que você não tá encontrando eles aí não. Agora que você já sabe disso, vamos voltar pro jogo? Ángel Romero descolou um pênalti ainda no primeiro tempo pro Corinthians. O paraguaio já estava preparado para bater quando o VAR avisou impedimento. Então esquece o pênalti. E o segundo tempo começou igual ao primeiro, viu? Com o Matheus Donelli salvando o Timão, dessa vez na cabeçada de Sacha. 2 minutinhos depois, adivinha? O Corinthians empatou o jogo. Juninho Capixaba foi mal demais e Thales Magno mandou pra rede. Aquela cabeçada do Juninho você não estava esperando? Não estava, mas eu estava bem ligado, porque quando o Pedro Raul joga, sempre sobra a bola ali, sempre sobra. Ele briga muito, então eu estava bem ligado ali naquelas oportunidades. Ramon, aos poucos, foi colocando alguns titulares e o Timão foi melhorando, até virar o jogo. Rian levantou e Pedro Raul marcou. Fim de um jejum de 9 meses para o centroavante do Corinthians. Quando ele chegou, todo mundo bateu palma. Ê, bora Pedro Raul. Peraí, como é que é, Thales? Ê, bora Pedro Raul. Olha, depois dessa é melhor a gente ouvir o Pedro Raul, vai. Muito feliz de voltar a marcar, um alívio. Nunca tinha passado por isso antes. Tava me incomodando muito. De fora é difícil fazer gol, né? Não tem como, é impossível. Então, quando você fica de fora, você vai passando os jogos, vai passando semanas, os meses e vai incomodando. Principais jogadores poupados, preservados, jogo fora de casa, debaixo de muita chuva, primeira rodada do Paulistão. E o Corinthians conseguiu a vitória. Aliás, a 10ª seguida, se a gente emendar com a sequência do ano passado, não dá para reclamar do desempenho do Timão aqui em Bragança, né? Y hoy demostraron mucha actitud, un partido muy difícil, muy intenso. Ellos prácticamente al completo, nosotros no. Pero yo tengo que felicitar al grupo porque está entendiendo lo que es Corinthians. Saber que cada partido que se juega para nosotros es mucha responsabilidad. También no deja de ser un juego de preparación para este grupo. Entonces estamos contentos y estoy muy feliz, tanto como en el primer tiempo,
que no fue del alto nivel que a gente pretende, como con el segundo tiempo. Bom, agora o Corinthians se prepara para estrear em casa na temporada. É domingo contra o Velo Clube e já anota aí, com todo o pós-jogo ao vivo no Mesa Redonda. É isso, gente. E aí, o que dizer? Então, realmente, né, ali eles falam, né, tanto o Emiliano quanto o próprio técnico, falando que o primeiro tempo foi bem abaixo, de fato, mas no segundo, né, Bacégio, deu aquela melhorada que, de fato, o Corinthians conseguiu buscar o placar, né? É natural, as oscilações elas vão acontecer nessas primeiras rodadas. Todos os elencos grandes, de clubes grandes, ainda não estão na sua melhor forma, os jogadores ainda estão se recondicionando fisicamente, disputaram poucos jogos, jogos treinos ou amistosos de pré-temporada, enfim, não importa, mas são poucos jogos, poucos minutos para os atletas que ficaram um mês de férias voltarem a ter ritmo de jogo, enfim, a pegar todo aquele ritmo da temporada passada. Natural. Até por isso, eu vejo não vejo muito bem esses clássicos que têm sido marcados logo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Eu gostaria de ver um Palmeiras e Santos, um Corinthians e São Paulo, um derby, enfim, mais pra frente, com as equipes mais preparadas, mais próximo daquilo que a gente considera ideal. Não vai acontecer, mas o torcedor ele tem que ter em mente que é normal essa oscilação nos primeiros jogos, é normal que o Corinthians não irá apresentar durante os 90 minutos o mesmo nível de futebol. Como eu disse no comentário sobre o Santos, o mais importante nessas primeiras rodadas é fazer os resultados, para depois a gente pensar em performance, pensar em sistema de jogo, em superioridade em relação ao adversário. No primeiro momento, o mais importante é as equipes readquirirem a melhor forma física, entrosarem os reforços, porque muitos elencos passaram por reformulação, o que não é o caso do Corinthians, é verdade, mas eu acho que o foco tem que ficar, a princípio, nesses aspectos nas primeiras rodadas. Concordo com o que o Bacégio falou e acrescento só um detalhe em relação ao jogo. Temos que dar os parabéns para o craque da partida, que foi o Juninho Capixaba, né? O melhor jogador do Corinthians, que deu assistência para o Thales Magno e colocou o Pedro Raul em posição legal para fazer o gol de cabeça. Brincadeiras à parte, imagino que ele não tenha nem dormido direito essa noite e que ele possa ter forças para recuperar a confiança e seguir o seu caminho no Bragantino. Mas que o Juninho Capixaba enterrou o time dele e foi o responsável direto pela virada do Corinthians, isso foi. Mas muito interessante, né, o Corinthians conseguir fazer esse placar, como vocês falaram, com um time de Série A, independentemente de como o Bragantino terminou ano passado, né? Realmente, fora de casa, conseguir com o time placar completamente remendado, né? Remendado, assim, totalmente. Nem de longe o time que vai ser realmente nos principais jogos do ano. Exatamente. Diretor, aliás, hoje quem está aqui dirigindo a gente é Marcelo Bamonte. Grande Bamonte. Sabiam? Grande Marcelo Bamonte. A gente vai chamar, então, o Thiago Salazar, é isso? Que está na nossa redação de esportes para conversar justamente sobre um dos autores dos gols do Timão de ontem. Conta pra gente, Salazar. Boa noite. Pedro Raul quase saiu do Corinthians nessa última janela. Que história é essa? Boa noite, Marina. Tudo bem com você, com todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva? Olha só, ele teve a oportunidade de sair sim. Pedro Raul recebeu poucas oportunidades no ano passado, né? Teve um segundo semestre bem ruim, quando ele acabou ficando ali atrás de Romero, de Memphis Depay, de Yuri Alberto, até mesmo do garoto Giovani, ali naquela briga da concorrência do ataque do Corinthians. Ficou um zum de que ele poderia ir embora agora durante as férias, mas não. Ficou, jogou e marcou gol. Não marcava gol há 9 meses. Inclusive, a gente acabou de assistir aí ele falando sobre esse alívio. Só que mais do que isso, na entrevista ali na zona mista improvisada depois da partida de ontem, ele acabou revelando que sim, que ele recebeu propostas para sair. Ele fala sobre o motivo pelo qual ele ficou e revelou uma conversa com o técnico do Timão. Então vamos assistir o Pedro Raul falando sobre essa reação e quem sabe expectativa de retomar agora em 2025. O meu empresário, ele me passou algumas situações sim, mas ele sabia da minha vontade de ficar aqui, a minha vontade de querer performar no Corinthians. Eu não vim para o Corinthians à toa, eu vim para cá com um propósito muito claro de deixar meu nome, de querer conquistar alguma coisa com o Corinthians. Essa semana eu tive uma conversa com o Ramon, inclusive cheguei nele, perguntei o que ele queria de mim, ele me falou. Tenho buscado trabalhar muito isso
E é isso, é importante ter o apoio deles também, porque nos faz sentir importante também, sabe? A gente se sentir importante é muito importante para o atleta. O treinador te olhar e ver que você está ali, que ele pode contar contigo é muito importante. E é isso que eu tento passar para eles todo dia nos treinos. Olha, para superar tudo isso, o Pedro Raul, em outro momento, comentou com a gente que o Corinthians contratou um coach. E disse ele que esse coach contratado pelo Corinthians tem ajudado ele a superar essa fase. Falou que ele também tem um coach particular dele, enfim, deixou muito claro que toda essa situação mexeu sim com a cabeça dele, além desse incômodo jejum de gols, e que ele espera ter mais oportunidades e dar a volta por cima ainda no Corinthians. Vale lembrar que o Pedro Raul tem contrato com o Corinthians válido por 4 temporadas, até o final de 2027. O Corinthians desembolsou $5 milhões para contratar ele, que tem um dos salários ali mais altos. Não é o salário do Memphis Depay, mas é um alto salário, um alto custo para um jogador jogar tão pouco. Será que ainda dá para o Pedro Raul retomar a história dele aqui no Corinthians, reagir, jogar, ser mais útil? Ou melhor mesmo é o Pedro Raul procurar outro clube? Vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto para falar de reforços, tá bom, Marina? Valeu, Salazar. Até já, então. Eu passo a bola para vocês. E aí, fica no Corinthians, ainda dá para construir essa história no Timão ou arruma as malas e vai para outro clube? Difícil, né? Eu entendo o lado dele, né? Depois de 9 meses voltar a marcar, é uma coisa que dá uma satisfação, um alívio, tira um caminhão das costas. Mas é um jogador que faz tempo que não consegue provar, né? E o Corinthians é um time muito difícil para você conseguir um espaço, conseguir ter sequência e assim... Teria que ser uma reviravolta muito grande. Apesar desse gol, eu acho que se o Pedro Raul conseguir alguma proposta para poder ter uma sequência maior, para poder ter mais tranquilidade para começar uma nova história, nem que for por empréstimo, porque o contrato dele é longo, né, 4 anos. Então, se ele for emprestado para um outro time, jogar uma temporada, por que ele não pode voltar? Quantos jogadores em tantos clubes não passaram por isso? Chegaram, tiveram dificuldade, foram embora por empréstimo, depois voltaram e explodiram. O Rafael Veiga no Palmeiras foi um exemplo claro disso. Ele foi quase que mandado embora do Palmeiras. Voltou e se tornou um dos jogadores mais decisivos da história do clube, né? Então é só uma pitadinha de um exemplo, mesmo sendo do Palmeiras, para falar do Pedro Raul. Não que ele seja do nível do Rafael Veiga na sua posição, mas é um centroavante que sabe fazer gol, assim, né? Não é um cara que não tem noção do que está fazendo ali. Então, acho que se eu fosse ele, o empresário dele, a família dele, eu conversaria com o próprio Corinthians para tentar aproveitar até esse gol, já que ele se recoloca no mercado e na vitrine, para poder ser emprestado para algum lugar. Porque eu duvido que ele no Corinthians vá ter tantas oportunidades assim quando os outros jogadores estiverem à disposição. A gente viu na entrevista, o Pedro Raul é um jogador bem esclarecido, né? Que sabe lidar com as questões que vão além das 4 linhas. Eu acho importante ele ter essa conversa franca com o Ramon Dias, chegar e perguntar para o técnico, olha, vem cá, o que eu preciso fazer para ter mais chances? Eu acho que é bem louvável do jogador ter esse tipo de atitude. O Pedro Raul, quando estava no Goiás, chegou até entrar no radar do Tite na seleção brasileira, então ele já mostrou um futebol que criou a atenção da seleção brasileira, que é o ápice de um jogador de futebol nascido aqui no país. Então futebol ele tem, só que num time desorganizado como é o time do Corinthians, como era o time do Corinthians no ano passado, ele não conseguia se destacar. É verdade que ele também não conseguiu destacar nos outros clubes pelos quais ele passou, futebol mexicano, Vasco, enfim. Mas quem sabe agora, com esse ambiente diferente, com esse clima mais leve no Parque São Jorge, com um elenco muito melhor, mais organizado, com um técnico que já permaneceu do ano passado, uma estrutura mais organizada, quem sabe o Pedro Raul não possa ser recuperado. Até porque se o Corinthians se desfazer do Pedro Raul, vai ter que talvez ir atrás de um outro centroavante. A gente sabe que outro centroavante custa caro e está em falta no mercado. Então, será que é melhor você se desfazer de um centroavante e ter que investir dinheiro para buscar outro, ou tentar recuperar o Pedro Raul, que já mostrou o seu potencial em outro clube? Verdade, faz muito tempo, mas já mostrou. Fica aí então, né? Questionamento de Marcelo Passégio. Vamos mudar um pouquinho o tema aqui, ó.
presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou que vai acionar o atacante Dudu na justiça. A gente já tinha falado sobre isso, né? Na segunda-feira, a dirigente palmeirense falou que o jogador havia saído do clube pela porta dos fundos. Em resposta nas redes sociais, o Dudu exaltou os títulos que ele conquistou no clube, rebateu a presidente e usou uma sigla aí que faz referência a um xingamento a Leila Pereira. Veja agora o que a presidente do Palmeiras disse ao Sport TV. Então, Joana, você está me perguntando, porque senão a gente volta tanto a esse assunto que ficam achando que eu estou muito preocupada com esse atleta. Eu não estou nem um pouco preocupada com esse atleta. Aliás, eu já esqueci esse atleta. O que eu não esqueço é o prejuízo que ele deu para o Palmeiras. Isso eu não esqueço, sabe? Mas ele foi muito grosseiro. Isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e na esfera civil. Tá? Eu vou te falar uma coisa, Joana, eu até acredito que esse tipo de atitude dele contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer, Leila, você está exagerando. Não, não estou exagerando. Ele fez isso com uma mulher, uma presidente de um grande clube. Aliás, não é uma mulher. Ele não poderia fazer isso com ninguém. Mas ele fez porque eu sou mulher, mas eu sei bater muito forte também, mas eu vou bater de uma forma civilizada. Ele vai ser responsabilizado na esfera civil e criminal. E aí eu não vou falar mais nesse assunto, não é? E aí? Leila não vai mais falar desse assunto, quero saber de vocês. O que vocês acham dessa Primeiro que é dela? óbvio que o Dudu foi grosseiro na postagem dele, não precisaria ter xingado, né? Ponto. Agora, ela fala de um jeito também que eu particularmente não concordo. Primeiro ponto. Eu não esqueço o prejuízo que ele deu, mas eu também não esqueço os 12 títulos que ele ganhou no Palmeiras, sendo o principal símbolo da virada do clube nesse século, e é o jogador mais vitorioso da história do Palmeiras ao lado de Ademir da Guia. Isso para mim já é um ponto importante e que ela não poderia ignorar. Quanto à questão dela falar que ele só fez aquela postagem porque ela é mulher, eu me dou o direito de discordar. Ela pode ter se sentido assim por ser mulher, mas olhando o caso, primeiro que o Dudu, ele não fez uma postagem xingando do nada. Foi uma reação a uma entrevista infeliz que ela deu, que não tinha nada que tocar no assunto do Dudu, cutucando o jogador, dizendo que ele saiu pela porta dos fundos. Já era passado no Palmeiras, ela não precisaria ter dito aquilo. Aí o Dudu foi lá, postou, com sangue nos olhos, foi lá e exagerou na dose. Foi muito mal o Dudu ao postar aquele palavrão, as iniciais do palavrão, né? Vou trabalhar no Cruzeiro. Então, é uma situação muito ruim, a justiça vai definir. Agora, em termos jurídicos, eu não sei de que maneira que o juiz vai proceder num processo como esse. Porque, como eu disse, o Dudu reagiu a uma ação da presidente Leila Pereira e não simplesmente postou algo xingando a presidente. E depois quem vai pesar cada coisa, se é porque é mulher, se é porque é palavrão, se é ofensa ou se não é, vai ser a justiça, eles que se virem lá. Só lembrando, né, que nessa situação aí, concordo com você, Alex, mas a Leila, naquele momento, ela foi questionada sobre a situação do Rony e do Dudu serem parecidas. Ela fala, não, são situações totalmente diferentes. Sim, mas quando ela fala, o cara se sente atacado também. Sim, não. Foi um ataque, de fato, né? Bacérgio, agora você. O que você acha dessa situação toda? Então, a gente costuma elogiar bastante a Leila Pereira por toda essa visão, a gestão que ela tem à frente do Palmeiras, por ela não ser uma pessoa do futebol, ter ingressado no futebol depois de já ter uma carreira mega hiper consolidada. E isso muitas vezes faz bem para o futebol. Eu creio que, de um modo geral, a Leila Pereira faz mais bem para o futebol do que mal. Só que o fato de ela não ser do mundo do futebol, muitas vezes faz com que ela analise toda a conjuntura de uma forma muito racional e acabe deixando alguns elementos que fazem parte do futebol e não tem como ser deixados de fora. Um deles é o currículo do Dudu no Palmeiras, a quantidade de títulos que ele conquistou. É claro que isso não apaga o vacilo que ele deu quando fechou com o Cruzeiro e depois voltou atrás. E isso deixou a Leila Pereira extremamente incomodada depois de ele ter voltado atrás. Mas também é preciso deixar isso um pouco de lado e considerar toda a trajetória que o Dudu tem no Palmeiras. Ao meu ver, ele é o grande ídolo do Palmeiras na última década. Não tem nem como contestar isso. Ao meu ver, toda essa troca de farpas entre os dois deixa claro que tem muita coisa nessa história que não caiu na mídia e que talvez a gente nunca vá descobrir. Eu acho que ainda vai.
Ou talvez a gente vá descobrir. Vamos jogar aí no ventilador? Mas é fato que tem muito atrás disso tudo que a gente não sabe. Porque ambos os lados estão extremamente furiosos e trocando farpas até agora. Ninguém deixa isso de lado. Pois é, e nessa mesma entrevista à Globo, a Leila Pereira também confirmou que o zagueiro Vitor Reis está mesmo a caminho do Manchester City. Vamos assistir. Vendemos o Vitor, nós não queríamos vender, mas como eu sempre digo de ciclos, eu acho que o ciclo do Vitor, apesar de ter sido muito curto no Palmeiras, não tem como nós negarmos uma proposta que foi feita, né, do Grupo City. Sem dúvida nenhuma, a venda do Vitor Reis vai ajudar na contratação de novos atletas e também para o fluxo de caixa nosso do dia a dia, sem dúvida nenhuma. Então a Leila confirmando ali o que a gente já tinha falado aqui durante a semana e tudo mais. Que ela contrate então, pronto. Aí, já mandou o recado aqui, Alex Miller. O próprio Abel pediu na coletiva. Pediu mesmo. Vai rolando muito. 3 reforços. A Portuguesa continua sua preparação para a próxima rodada do Paulistão. E o jogo vai marcar a despedida da Lusa do icônico Canindé. Calma. Essa despedida é só por um tempinho, tá? Quem te conta tudo isso é o José Paes. Fala, Marina, beijo grande pra você, querida, abraço pros amigos que acompanham aí a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, essa sexta-feira nós tivemos treino aberto da Portuguesa aqui, no estádio do Canindé. Amanhã a Lusa pega o Novo Horizontino neste mesmo estádio, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, às 20 horas e mais 30 minutos. Hoje o técnico Cauã de Almeida abriu apenas os primeiros 15 minutinhos pra imprensa, a gente pôde acompanhar um bate-bola dos jogadores para esse jogo que promete ser histórico contra o Novo Horizontino. Vai ser o último jogo do Canindé como nós conhecemos. Depois dessa partida, o estádio será fechado para uma reforma que promete durar 3 anos e reformular completamente esse estádio que é histórico, é icônico para o povo brasileiro, para o povo aqui de São Paulo e, claro, para a torcida da Portuguesa. Essa reforma ela começaria apenas no ano que vem, mas depois de uma vistoria feita aí no finalzinho de 2024, alguns problemas estruturais foram detectados no estádio, então a SAF da Portuguesa resolveu adiantar essas obras aí que vão começar já em 2025, já nesse ano. Para essa partida de amanhã, diante do Novo Horizontino, a Portuguesa, claro, promete uma grande festa, começando ali por volta das 15 horas, com muitos ídolos da Lusa, todos os torcedores convocados aí para essa partida, promoção de ingresso, você que vier com a camisa da Portuguesa comprar o ingresso, vai poder trazer 2 adultos e ainda uma criança de até 14 anos, então a festa promete ser muito importante nesse jogo aqui, diante do Novo Horizontino. Claro que o Cauã de Almeida, o treinador, está fazendo mistério para essa partida diante do time de Novo Horizonte, até porque a Portuguesa perdeu na primeira partida do Campeonato Paulista, perdeu para o Palmeiras lá no Allianz Parque, então quer se recuperar aí no principal estadual que temos aqui no nosso país. O segredo para o próximo jogo é sustentar mais os comportamentos positivos que a gente teve no jogo anterior, né? Sustentar por mais tempo. Então tivemos momentos muito bons, momentos que por causa da pré-temporada, por causa da formação de um grupo novo, durou muito pouco tempo esses momentos positivos e a ideia é sustentar por mais tempo durante o próprio jogo. Gente, o Canindé então vai passar pela reforma, ficar 3 aninhos, pelo menos, né, sem assistir aos jogos ali. Vai ser lindo isso, né, para a Portuguesa, mas confesso que dá aquela nostalgia já, como eu tenho dito, sempre disse. Eu gosto muito da Portuguesa, eu torço muito para a Portuguesa. E vou sentir saudade desse local que me abrigou por tantos anos, quando eu comecei como repórter, cobrindo a Portuguesa no dia a dia, na época que as rádios tinham setoristas da Lusa, e eu era um deles na época da Rádio Bandeirantes, com grandes times, né? O Zagallo como técnico, o Candinho, e grandes jogadores de seleção brasileira, inclusive, o Zé Roberto, o Zé Maria, né? Depois veio o Rodrigo Fábio, o Leandro Amaral, Augusto, lateral esquerdo, Emerson, César na zaga, nossa, tantos jogadores bons de nível de seleção. A Portuguesa foi vice-campeã brasileira. E eu aprendi a adorar a Portuguesa. Então eu torço muito para a Portuguesa, acompanho sempre a Lusa e ela tem um lugar bem grande guardado no meu coração. Meu coração também é rubro-verde, com certeza. Declaração, hein, Bacege, aí, ó. É verdade, mas não tem como. Eu acho que a Portuguesa é o segundo time de todo o paulistano. O Canindé, por exemplo, foi o primeiro estádio que eu conheci.
Então, todo mundo tem uma ligação de carinho com a Portuguesa, de certa maneira. Agora, sem dúvida nenhuma, quem ganha é não só o clube, mas a cidade de São Paulo, que vai ganhar mais uma arena moderníssima, numa excelente localização. Eu me arrisco a dizer que das arenas que existirão em São Paulo após a reforma do Canindé, o Canindé será a arena mais bem localizada da cidade, na beira da Marginal, perto de metrô, perto de aeroporto, perto de tudo. Então, é muito bacana a gente ver essa transformação da Portuguesa e gera até uma ansiedade de saber no que esse clube vai se transformar, com um estádio extremamente moderno, com um investimento milionário por trás. São novos tempos e a gente está ansioso para ver como que serão esses novos tempos e como que a Portuguesa vai reagir nessa nova realidade muito bacana e impensável até anos atrás, né? Exato. E esse jogo de amanhã, que marca essa despedida do Canindé por um período, José Paz vai estar por lá, viu, gente? E domingo, às 5 da tarde, tem São Paulo e Flamengo, naqueles amistosos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. E a gente vai aproveitar esse jogão aí para trazer palpitômetro. Opa! Né? Vamos lá? Quem começa é Marcelo Basségio. Marcelo Basségio, o que você acha que vai dar nesse jogo entre Flamengo e São Paulo, lá nos Estados Unidos? Olha, pré-temporada, o São Paulo já sem 10 jogadores que voltaram para o Brasil mais cedo para estrear no Paulistão. Vou apostar no empate 1-1. 1-1? 1-1. Agora sou eu, diretor? Vamos pro Alex, então. Sou eu? Você. Bom, pro meu amiguinho Vinícius, que fez 12 anos essa semana, o filho do Jorge e da Andréia, parabéns, Vinícius, grande São Paulino. Eu sei que ele vai torcer muito pro São Paulo ganhar, mas eu acho que vai ser um jogo ainda amistoso, times alternativos, o Flamengo chegou em cima da hora, mas por isso vão ter alguns gols nesse jogo. Vai ser 2-2, vai. 2-2? Pra ninguém ficar triste, 2-2, é um bom placar. Muito bem. E eu fui criticada por também ficar meio em cima do muro aí, gente, porque eu também coloquei o placar de 1-1 nesse jogo amistoso aí. O trio da mureta. É o trio da mureta, gente. Eu sinto muito, mas é como vocês falaram, é um jogo difícil, a gente não sabe, né, como é que vai ser isso aí. Então, simplesmente, é isso, né? Ninguém na máxima força ainda, né? Então... Ninguém, então. Tá mais devagar, a gente não sabe se o Subeldia vai fazer aquele esquema de um time em cada tempo, né, Basségio? Então, é isso, né? Ô, diretor, a gente vai debater mais um pouquinho aqui, não? Já vai ter jogador voltado para São Paulo para estrear no Paulistão, né? O Rafael Goleiro, por exemplo, não vai jogar esse jogo. Arboleda já voltou. Arboleda. Voltando para o São Paulo, Basségio, queria que você falasse um pouquinho, porque você não esteve aqui durante essa semana, né? Sobre o jogo que você viu um pouquinho ali na quarta-feira, resumidamente, o que você achou e o que você acha que o Subeldia vai continuar fazendo agora contra o Flamengo. Então, o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo em que o resultado ficou em segundo plano, pelo menos por parte do São Paulo. O São Paulo entrou em campo com um time misto nas duas etapas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E foi interessante de ver o comportamento da equipe, mesmo sem entrosamento. É um time que não está acostumado a jogar junto, alguns titulares com alguns reservas, contra um Cruzeiro muito forte, verdade, ainda em reformulação, ainda falta entrosamento também, mas era um Cruzeiro com Dudu, com Gabigol, com os grandes nomes contratados para essa temporada, e o São Paulo conseguiu ali fazer um jogo equilibrado. Foi uma partida em que o São Paulo passou uma primeira boa impressão, apesar de alguns vacilos, como o gol sofrido logo aos 30 segundos de jogo, uma falta de atenção que não pode acontecer. Para a partida contra o Flamengo, talvez o Subeldia tenha um plano um pouco diferente, porque vai ser o último teste antes do São Paulo voltar ao Brasil e começar aos seus compromissos oficiais. Então talvez seja a oportunidade do Subeldia já testar uma formação que na cabeça dele seja a formação ideal. Os jogadores que voltaram ao Brasil agora antecipadamente, nenhum deles ali pode ser considerado, tirando o goleiro Rafael, o Arboleda também, mas o Arboleda na reta final da temporada também perdeu um pouco espaço. São os únicos dois titulares que voltaram antes. Todo o resto são jogadores que ora são titulares, ora são reservas. Então a maioria dos titulares ficarão para enfrentar o Flamengo nos Estados Unidos. Então o São Paulo pode ter uma equipe 90%, digamos assim, ideal para enfrentar o time carioca. Tá bem, então, ó. Nessa copinha, o Corinthians tem convidado alguns ex-jogadores que fizeram história no clube para chefiar, sabe, a delegação de jovens talentos do Timão? E adivinha quem foi o convidado da vez para o compromisso do Timãozinho hoje contra o Ituano? Ele mesmo, o nosso tetracampeão e comentarista aqui do Gazeta Esportiva e Mesa Redonda, Paulo Sérgio.
Qual será o conselho que ele está passando para os garotos, hein? Imagina, conselho, dicas e tudo mais. Parabéns para o Paulo, que está aí, então, nessa missão de ajudar a garotada, sempre muito legal, né? Muito bom, muito bem. Boa sorte para o Timão hoje também. Vamos para a enquete? Porque hoje a gente falou aqui, né, sobre qual dos 3 grandes acabou se saindo melhor na estreia e você votou e a maioria concordou aqui com os nossos comentaristas, com 47% dos votos, votou no Corinthians, estreando melhor aí na competição estadual. Fomos convincentes nos nossos argumentos, vocês não é foram isso? super convincentes, né? E falando de Corinthians, a gente vai trazer de novo aqui o Thiago Salazar agora para falar sobre reforços, porque ele prometeu que ia falar sobre isso. Volta aqui, Salazar. Parece que o Ramon Dias e o Memphis Depay deram uma declaração sobre isso. Confirma? E é sempre bom, né, Marina, quando a gente questiona ali no caso os responsáveis ali, o técnico e o auxiliar sobre uma questão que a gente vem abordando aqui no Gazeta Esportiva, tem explicado para o torcedor os motivos, mas ontem a gente questionou para ter na boca do técnico do Corinthians e do auxiliar Emiliano Dias motivo pelo qual o Corinthians não conseguiu ainda contratar ninguém, não tentou contratar ninguém. E para quais posições o Corinthians está interessado? O Emiliano até ficou desconfortável. Vamos dar uma olhada. En la mitad del torneo del año pasado hizo un esfuerzo enorme de traer 8 jugadores. ¿8? ¿Cuánto eran? ¿8? ¿9? 9 jugadores, un esfuerzo económico. Sabemos que podemos cambiar o que venga algún jugador si existe alguna venta o hay una creatividad para poderlos traer. Nós siempre vamos a pedir, siempre vamos a falar com Fabinho, siempre vamos a iniciar ahí a él, vamos a martelar a él, mas entendemos también el momento del clube. No, de posición vamos a falar por respeto ao grupo, desculpa. Olha, vou contar aqui para vocês. A pergunta sobre quais posições, eu falei, tudo bem, não vamos falar em nome, mas quais posições vocês estão de olho? Por quê? Porque o Renan Lodge, lateral esquerdo, acabou de revelar que o Corinthians procurou, que o Fabinho Soldado ligou para o empresário. E aí o Emiliano Dias, ele deu essa risada, quando acabou a coletiva, ele veio em mim, me abraçou, brincou, falou, desculpa não responder, mas aí você quer me ferrar, né? Eu vou lá para dentro do vestiário, os caras me matam se eu falar quais posições eu quero. Só um pequeno bastidor para vocês, mas é isso, o Corinthians só de olho em oportunidades de mercado, o Corinthians tem interesse, a informação minha não é do Emiliano nem do Ramon, 2 zagueiros, um lateral e um jogador ali, um meio atacante, tá? Jogar mais de frente, quem sabe até um jogador para recompor a saída do Pedro Henrique, que pode ser um jogador da base. Essas daí são as posições, em princípio, que o Corinthians está de olho no mercado. Mas vai ter que ser assim, como eles disseram. Gastaram muito dinheiro antes, aí em 2024. Agora, só se tiver a tal oportunidade de mercado e a força mesmo é para não perder os titulares, Marina. Valeu, Salazar, pelas informações. Bom final de semana, bom jogo domingo, que você estará lá, que eu sei. E a gente já vem falando sobre isso, né, menino? Sobre o Corinthians, essa postura no mercado. Concordamos com essa postura do Corinthians? Eu concordo. Eu também. Eu acho que tudo que clubes como o Palmeiras está fazendo agora, o São Paulo também, em busca de reforços, o Corinthians fez na janela do meio do ano passado. E gastou-se muito dinheiro para trazer os jogadores que o Corinthians trouxe. Então, nada mais natural do que o clube optar justamente por essa abordagem de talvez contratar um jogador que já esteja em fim de contrato, algum jogador que vá terminar o contrato no meio do ano, já pensando na próxima janela de transferências e tentar levar o primeiro semestre, que é menos decisivo. Os mata-matas tendem a acontecer no segundo semestre, então talvez na próxima janela de transferências, depois de ser identificada alguma carência no elenco, aí sim o clube possa fazer um investimento. Agora, eu concordo completamente nessa abordagem de oportunidade de mercado, jogadores bons e baratos, porque também o Corinthians precisa prestar muita atenção nessa parte contábil, financeira, que não está nada boa. Inclusive dizem que já atrasaram aí um pagamento aí, né? Então, a conta é alta e se atrasa, ela vai aumentando cada vez mais. E o Corinthians é assim. E acho que o Corinthians está certo nesse momento em não contratar mais grandes reforços. E o esforço de segurar a base do ano passado é o principal. Não perder os principais jogadores é o que vale para o Corinthians fazer uma boa temporada também.
Gente, o programa acabou. Foi ótimo estar com vocês nessas 2 semanas. Segunda-feira, Michele Janela volta aqui para a bancada. Não, claro que não. Mas antes de segunda-feira, tem mesa redonda no domingo com o Leandro Castan, com vocês que estarão por lá também. Estaremos lá, pai e filho. Muito obrigada pela companhia de vocês nessas 2 semanas. Domingo estarei lá em Campinas e agora vocês ficam com o jornal. Beijo.